Não sei se eu tenho visão anarquista, eu tenho a minha visão, cara. Qual seria? É o que eu tô falando. Não, mas assim, em relação à política, o que você acha? Você acha que, por exemplo, a existência do poder de presidente, de toda essa coisa... Esse não é o poder real. Esse é o poder simulado. Esses que a gente intitula de político, para mim, pode ser muita coisa, mas não políticos. Você vota em alguém? Não, desde 89. Parei de votar, não justifico, não compareço, ignoro. Não reconheço no Estado o direito de me obrigar a participar dessa farsa, que é uma farsa, é uma mentira. Você não tem depois para quem reclamar. Como reclamar? Ah? Reclamar como? Por exemplo, lá na favela onde você falou que você frequentou, infelizmente a gente sabe que uma boa parte da população precisa ser direcionada até certo momento. A exemplo dos filhos, você precisa educar eles até certo ponto, até que eles criem asas para cada um fazer o seu negócio. Você está falando de política pública para a favela? Não, estou falando político. Esses que se dizem políticos? Pois é, aí a gente vai entrar numa outra situação. A necessidade de você apontar alguém que você espera ou desejasse que fizesse alguma coisa para uma parte da população, e depois se ele não fizer, você fala, pô, eu votei em você, e você não cumpriu com o que você falou. Eu, e tal, assim por diante. Então, quando a gente também não vota... Independente do que ele responder, mano, ele vai estar rindo por dentro te chamando de otário. Então, mas aí depois de um certo tempo, você também pode escolher uma outra pessoa, um outro político, para que fizesse aquilo que a população precisa, por exemplo. O que eu queria dizer é o seguinte, se você não vota, você também não pode reclamar nada. E aí você vai começar a viver num paralelo. Eu posso reclamar, sim. Eu não voto porque os caras não estão seguindo o voto, eles não estão sendo eleitos, eles estão sendo escolhidos por quem financia a campanha para fazer a política pública em nome de empresas. A política pública é ditada por banqueiro, mano. Não é por político. Isso não é político. Isso é negociante de patrimônio público. Aquela poema ali do Bertolt Brecht ali... Político é isso aqui, mano. Eu sou político, você é político. Isso aqui é política. Aquilo lá é simulacro, aquilo lá é farsa, é mentira. Pura mentira. Seja mudança que você quer. Então, mas aquele poema ali do Bertolt Brecht ali... O analfabeto político. Eu acho que se você, sem querer ofender, se você acredita que o político é político mesmo, que o governador governa de verdade, você é um analfabeto político. Porque ele compõe com os financiadores de campanha, muito dinheiro na campanha. Quem planeja a política pública é quem financia a campanha. Os caras são escalados para mentir, para simular, para fingir, para enganar. Eles estão fingindo que mandam. Eles estão posando que mandam. Mas quem manda não são eles. Para isso o povo é mantido ignorante. Para isso a educação é sabotada. A educação pública não é uma merda, por um acaso, por incompetência. Não, ela é planejada, é uma estratégia. Manter o povo ignorante. Por isso que a mídia se expandiu de 64 a 69 de uma maneira estúpida e virou a Rede Globo de televisão. É porque além de você sabotar a instrução, você tem que condicionar as mentes. Implantar valores e comportamentos. E é isso que se faz com a população. O cara que vota, ele não tem responsabilidade sobre o voto dele porque ele não tem preparo nenhum para votar. Ao contrário, a estrutura faz tudo para impedir o cara de ter condição de se informar. Quando tem uma campanha política, parece uma campanha de pasta de dente, mano. Dentes brancos para tudo que é lado. Todo mundo é divino, maravilhoso, faz promessas mil. E quando passa a eleição, continua a mesma merda e ninguém faz nada do que prometeu. E é comum. Isso é o dia a dia. Na próxima eleição, o povo já esqueceu e já está... Os que eu conheço, eles votam a troco de tijolo, cara. De uma escadinha que o cara fez. Que é uma tarefa para a prefeitura. O cara é candidato a vereador. Essa é antiga, essa é antiga. Já virou caricatura, não se faz mais. Se fez muito no passado. E aí? Eu ia perguntar Tranquilo. como você lidou com você mesmo. Você fala de harmonia, de lidar com a raiva, mas você rompeu com a sua família. Minha família que rompeu comigo. Eu disse à minha família que eu ia fazer uma experiência com a minha vida. E que achava que estava no meu direito. Quando meu pai falou, se você sair por essa porta, você não é mais da família, você para não vai ser um filho morto, eu fiquei parado, eu tomei um tapa. E falei, peraí, não é isso que eu queria. Eu pretendia manter o contato com vocês, escrever pelo menos, aparecer de vez em quando. Então não, se você sair é definitivo, pode esquecer que teve família.
E eu disse a ele, olha, eu demorei muito para tomar essa decisão. Eu tentei de todas as maneiras me enquadrar. Não é à toa que eu fui bancário, militar, mergulhador, estudante de direito. Estava tentando me enquadrar. Nada disso estava nos meus ideais. Estava tentando me enquadrar. Quando eu vi que era impossível me enquadrar, eu decidi fazer a experiência de não ter nada. Estava incomodado com a situação do mundo, com as injustiças crassas que estavam desfregadas na minha cara, com esse monte de gente abandonada, com vergonha dos meus próprios privilégios. Um moleque sarado, bem alimentado desde sempre, parava o carro com a namorada para ir no cinema, vinha um velhinho, preto, cabeça branca, com a roupa rasgada, me agradando para jogar uma migalha para ele. Uma situação que me constrangia demais. Eu queria mudar essa situação para, inclusive, analisar a vida e o mundo. Mas eles me proibiram, eles romperam comigo. Foi como uma traição de classe. Eu fui visto como um traidor. Desprezou tudo. Não desprezei nada, só que eu não via sentido na vida, estava buscando um sentido para a vida. Ali não teve raiva. Teve raiva da parte deles. Até porque eles não podiam entender meus propósitos. Entender o que me movia seria perceber o vazio da própria vida. Deles, que viveram sempre em torno desses valores. Minha mãe é católica apostólica romana. Ela adora o Opus Dei, ela vota no Jair Bolsonaro. Conhece essa excrescência? E eu não podia dizer para ela, que o Jair Bolsonaro, o que ele representa de verdade. Não tinha preparo, ela vai começar a gritar comigo. O máximo que eu posso falar com ela é, pô, esse cara fala muito palavrão. É mesmo, fala muito palavrão. Mãe, você está indo votar com 90 anos de idade, para que você vai se meter nessa bagunça? Você gosta dessa balbúrdia? Eu consegui convencer ela a não votar mais. Mas jamais por motivo ideológico. Levando para o conforto dela mesma. Ou seja, a diferença era muito grande. De visão de mundo, de mentalidade, de propósito. Eu tinha que ser uma frase da minha mãe, se você é tão inconformado com essa realidade, você tinha que ser um grande político de oposição. Você tem o grande na frente. Você tem que enriquecer, você está tendo preocupação com a pobreza, então fique rico e depois dê esmola. Seja egoísta para depois ser generoso. Era uma visão de mundo. Eu queria outra riqueza. Queria uma riqueza de dentro. Essa a gente leva, não fica aí. E o que eu mais vejo com as pessoas que acumulam um montão de patrimônio é a família se dispersar, brigando pelo patrimônio. Um tomando do outro. Não é a razão da existência. Eu acho que eu interrompi até a sua pergunta, você estava perguntando sobre a raiva. Porque essa ruptura, apesar de você ter a consciência, entender o que você estava fazendo, mas você carregou isso. Isso te chamava na consciência em alguns momentos. Na consciência não, no sentimento. No sentimento. E você não tentou contornar a situação toda, nunca mais teve contato com ele até aí. Como é que eu ia contornar essa situação? Não sei. Essa é a pergunta. Não tinha. Uma vez eu peguei uma carona no Rio Grande do Norte, e o cara se fez meu amigo, e viu onde é que eu estava dormindo, e voltou no outro dia com a máquina de fotografia, e vamos tirar umas fotos bonitas da área, passa e me ajuda que você conhece. Eu não conheço bem não, cara, eu cheguei há pouco tempo. Não, mas vem comigo e tal, e conversando, puxando papo e tal. Fomos lá, eu reparei que a gente saiu, andou, em vários lugares ele me tirou uma foto. Eu tenho uma coisa errada. E qual é a sua, cara? Não, como assim? Você não está aqui para tirar foto, mano. Qual é a sua? Aí já tinha conversado sobre um monte, ele tinha ficado encantado com minhas visões da sociedade, de postura humana e tal. E aí ele se abriu. Ele era um polícia civil, chamado pela minha família, para arrumar um jeito de me prender, porque o plano era me levar para uma penitenciária agrícola para ver se me recuperavam lá. Como é que eu ia contornar isso? Só voltando um pouquinho na questão do voto e tal, como você vê então que é possível mudar isso? Ou seja, se é possível mudar, se não é pelo voto, quais são as alternativas? Isso aqui, começar em pequenos grupos e crescer, como você acha? Cara, eu vejo que o processo está acontecendo. Tudo muda o tempo todo. Se até as pedras estão mudando quimicamente, não tem nada parado. Não é o voto que vai mudar, porque os caras que dominam conhecem o voto e controlam o voto. Está mudando, cara. Eu preciso dela. E eu sei que está acontecendo por aí. Olha a quantidade de coletivos que estão fazendo permacultura. Olha a quantidade de gente que está falando em autonomia. Saca? Isso aí não existia antigamente. A primeira vez que eu vi neguinho ver os bancos como responsáveis pela situação da sociedade foi em 2013, em manifestação. Antes da manifestação atacava as marionetes, os políticos. Eu chamo político de marionete, porque quem segura o fiozinho está escondido no escuro, no mercado financeiro. As grandes mega empresas aí, as Odebrecht da vida. Inclusive a eleição do Lula
O operário, que ofende tanto a elite, se deu por conta de um racha na elite. Eu faço uma comparação, a elite estilo Roberto Marinho e o estilo Silvio Santos. Roberto Marinho odeia pobre. Pobre, para trabalhar para ele, tem que aprender inglês, francês, etiqueta, tem que aprender um monte de coisa, para deixar de ser grosso. Silvio Santos não, ele adora pobre. Ele come pobre com farinha, ele se diverte com os pobres. E arranca até o último tostão dos caras. São os dois tipos de elite. O estilo Silvio Santos se sente progressista, como Odebrecht, por exemplo. O estilo Roberto Marinho é conservador, como Antônio Hermílio de Moraes. O apoio do Odebrecht, Andrade Gutierrez, que são os progressistas da elite, fez com que o Lula fosse eleito. Por isso que Belo Monte foi construído. Era compromisso de campanha. É um ótimo exemplo, Belo Monte. O mundo inteiro gritou contra Belo Monte. E o governo foi lá e fez, porque era um compromisso de campanha, era a determinação da empresa que elegeu o governo. O governo não é um governo, é uma gerência. Gerencia para os reais poderosos, que não estão nem aí para a situação social porque não andam aqui na rua. Passam de helicóptero por cima. É o tipo de gente que passa a mão no telefone e fala assim, Adolfo fulano, preciso falar com você hoje. Pega o meu avião aí em Brasília e vem jantar aqui comigo aqui em casa. E o senador só falta falar assim, já vou, patrão. Pois não, pode me aguardar que eu vou. Quando você fala do lado racional masculino e do lado intuitivo seu feminino, essa preocupação, pelo menos nesse ponto que a gente está discutindo agora, eu acho que é uma coisa muito do racional, é uma coisa muito masculina, assim, ligado? E quando você saiu e você escolheu procurar, e você fala muito do intuitivo, assim, o lance de chegar e equilibrar, de repente, dentro de você, esse masculino e feminino, das decisões, onde você andava, tinha muito mais uma hierarquia machista, vamos dizer assim, por causa do mundo do capital e tal, e esse lance dessa vivência que você circulou aí tem muito mais a ver com essa lance do intuitivo e do feminino. Na minha visão, sim, porque foi o que me chamou mais a atenção. E eu percebo que você tem dá uma importância maior para esse lado da intuição hoje, de conquistar, e por isso que eu acho que a política não é a resposta para a tua pergunta. Eu acho que você é isso, desculpa se eu estiver falando besteira, mas eu acho que é um lance de acreditar mais que o lado intuitivo e feminino seria a resposta para como esse mundo está funcionando hoje. Não, o feminino é uma necessidade a ser desenvolvida. E vem se desenvolvendo. O mundo foi feito altamente masculino, cara. Não sei, eu acho que durante milênios reinou o masculino. Eu acho que valia reinar um pouquinho o feminino. Né? Depois vem o equilíbrio. Não sei, mas eu estou aí na imaginação isso aí. Eu acho que o feminino vai muito mais fundo, velho. Eu fiquei sozinho com 3 crianças. Quando finalmente eu consegui me separar, de cidade inclusive, eu chamei meus filhos e falei assim, eu vou embora dessa cidade. Vocês vão ter que escolher com quem vocês vão ficar. E na hora eles escolheram ficar comigo. E eu fui para Visconde de Mauá, Alto da Serra. Peguei uma casa que era no fim de uma estrada. Se eu escutasse o barulho de um carro, eu ia para a janela ver quem estava chegando, porque a estrada acabava na minha casa. Bem isolado mesmo, para não ter influência. Rachava lenha para viver. E comecei a sentir nas crianças carência de mãe. Eu recebia visita de amigos, sempre tem aquela mina mais maternal e tal, os meus filhos cercavam e levavam ela para uma cachoeira, iam com ela para outra cachoeira, e ela sentava, fazia brincadeira, contava história para eles. Eu observava aquilo, vai ser falta de mãe, isso é carência de feminino. E comecei a buscar o feminino dentro de mim para oferecer a eles. Que nem sempre eu tinha hóspedes, isso é coisa de feriado. Aí comecei a contar a história. Aí eu percebi a grande diferença. Eu dou um exemplo, fica claríssimo. Você está ali trabalhando, o pai está trabalhando. As crianças começam a brigar ali. Você vai para lá e você vai para lá. Atitude masculina. A mãe não. Porque o que está acontecendo? Vai lá, senta junto com eles, começa a resolver o problema. Não, porque ele quer isso mais do que eu. Não, faz assim, faz o seguinte, aí esse aqui, bota pro lado de cá, daqui a pouco ela levanta e sai, as crianças estão brincando, velho. Em vez de eu bloquear, é a mesma diferença que tem entre o karatê e o judô. No karatê você bloqueia e contra-golpeia. O judô você pega a força do cara e joga pro outro lado e dá pra parlamentar. Peraí, cara, para com isso. Esse é o lado feminino. Você se identifica como mais pra que lado hoje? Não sei, tem dos dois, velho. Mas eu tô sempre atento no feminino. Porque o feminino, ele sossega a agressividade. O cara tá agressivo, você vê no olhar que o cara tá agressivo, você trata ele com afeto, velho, ele vai mudando a agressividade dele, vai desfazendo a agressividade. Porque assim, em vez de a gente ficar lutando pra ser socialista, se a gente aguçar a intuição e já ficar nessa onda de já pensar aqui, minha mãe, a gente já fica
Eu acho que se o sentimento tivesse num patamar mais elevado nos valores sociais, ia ser incompreensível, inadmissível gente abandonada. Gente abandonada, velho, é uma excrescência. Porque tem tecnologia, não precisa muito dinheiro, tem conhecimento, tem tudo para não haver miséria. Aí eu fico perguntando, então por que a miséria existe? Porque ela é criada, porque ela é necessária. Não pode acabar a miséria. A miséria obriga o trabalhador a aceitar qualquer condição de trabalho, por medo de ir para a miséria. Eu conheci muita gente, velho, que está comendo por causa do Bolsa Família. Eu andei pelo sertão do Nordeste e muita gente que não teria o que comer está comendo. Eu não vou ser contra. É uma coisa eleitoreira? Eu não sei se é eleitoreira, cara, porque uma grande parte dessas pessoas é criança, velho que não vai votar, analfabeto que não quer votar. Então qual é o interesse? Então, isso que eu vejo, assim, por exemplo, de um lado bom do governo. Isso eu acho uma coisa Não é do boa. governo, é da situação, velho. Da situação. Aquilo ali é um xadrez, velho. É muito difícil você atribuir Por mais que mérito seja a um eleitoreiro, governo. Mas é uma coisa que beneficia alguém, assim. Por mais que seja uma coisa marqueteira. Nem beneficia. Minora o sofrimento. Mas ele é exposto pelo governo, o posto desde a FHC. O governo não criou e mudou. Bom, já que vocês estão falando de governo... Ele é exposto, assim, a propaganda que é feita. Eles usam esse patamar, a pessoa está se alimentando. Subiu para a classe média, 40 milhões de pessoas, não é? Mas classe média é nível de consumo. Instrução não foi dada. Então os caras vêm com a mentalidade impregnada dos desinstruídos, dos condicionados, loucos para consumir e ganha mais dinheiro. O que ele vai fazer? Consumir. É o que interessa ao sistema, é o que interessa às empresas que dominam. Então essa política nem ela é governamental, ela é empresarial. Criou mais mercado para consumo. Quantos milhões agora tem casa própria? Eu fui pesquisar, não tem uma associação de moradores nova, cara. Quantos estudantes pobres entraram nas universidades? Vai ver quantos se filiaram à Uni. Nenhum, cara. Então dá o acesso material, mas não dá o acesso informacional nem instrucional. A ignorância permanece. E o comportamento continua sendo o mesmo. Desejo de consumo, competitividade, o valor pela forma e não pelo conteúdo. Só que então, meu irmão, o governo está fazendo o que é mandado. Está compondo com os empresários. Está servindo aos empresários. Ele jamais se atreveria a investir de verdade na educação. Olha o que a mídia fazia com Brizola. Brizola investia maciçamente. Eu fui morar no Rio em 86, Brizola era governador. Não tinha criança na rua. Você não via criança na rua. Ele montou um esquema com o Darcy Ribeiro que as crianças entravam na escola às 7 horas da manhã. Aí iam tomar café, iam escovar os dentes, iam para a aula, terminava a aula, almoçavam, aí tinha atividade lúdica, tinha esporte, tinha dentista, tinha médico. Os pais iam buscar às 7 horas da noite, de banho tomado, de barriga cheia, jantado, de dente escovado, e levava para casa. Estava começando a instruir a moçada da periferia. Ele foi execrado. Era o pavor, era o Brizola, Alberto Marinho. Odiava o Brizola de todas as maneiras. Ele dizia que a primeira coisa que ele ia fazer quando assumisse a presidência era fechar a Globo. Empresa criminosa. Você não viu o Cid Moreira lendo um texto do Brizola? Nossa, aquilo é um orgasmo social. Aquilo é um orgasmo, cara. Olhar pra cara daquela múmia falando as palavras do Brizola. Na Globo nada é verdadeiro. Foram chamar ele de senil. E ele falou assim, quem me chamou de senil, eu tenho 72 anos. Quem me chamou de senil tem 89. Quem é que é senil aqui? Brizola seria um passo no processo. Aquele sim era um político. A única via expressa do Rio de Janeiro que não tem pedágio foi construída no tempo dele. E eu lembro dos argumentos. As pressões em cima dele, a mídia dizendo que tinha que botar na mão de empresário e tal, e ele dizendo que não. Que via pública é função do Estado, que empresário não tem que se meter em serviço público. Quem tem que prestar serviço público é o Estado. Eu acho que nasceu aqui em São Paulo o termo coxinha, né? Eu conheço o Marcelo Freixo de estar perto, de já ter trocado ideia com ele e tudo, sabe? De dar presente para ele no aniversário, de ir nas festas. Mas o cara faz o jogo, mano. Joga xadrez, dentro da política partidária. Ele sabe qual é.
Eu já vi a equipe dele cooptando associações espontâneas de moradores. Os desabrigados de Niterói, por exemplo, fizeram uma associação por conta própria, porque não se filiaram a nenhuma entidade. E pediram ajuda para o pessoal para uma manifestação. E o pessoal respondeu que não é o momento. Por quê? Porque não tinha nada programado para aquele momento. Aí os caras foram lá e construíram, me chamaram, e eu ajudei a construir uma favela de papelão na praia, a manifestação dos desabrigados. E aquilo foi fotografado pra caramba, saiu na mídia internacional. Aí o pessoal procurou pelos desabrigados, pela Associação dos Desabrigados das Chuvas de Niterói. E ofereceu o DCE para eles se reunirem. Armou Arapuca, velho. Quando eles chegaram lá, a coisa estava professoral. Os caras do pessoal na frente, com caneta, caderno, para aquelas senhoras analfabetas, criativas pra caralho na hora de fazer a favela, de botar vala verde, pega saco plástico, bota vala verde, de arrumar os ratões assim de plástico para fazer a simulação. Criativíssimas, se intimidam ali. Porque ali estão os universitários, de um patamar superior da sociedade. E aí os caras vão e cooptam, velho. Demorou acho que umas 3 ou 4 reuniões, teve muita briga, né, tentando cooptar, e encontraram resistência. Os mais criativos saíram da associação, os favelados. Ficaram os mais bundões. A estrutura partidária, ela é regulada com leis feitas por legisladores, que foram eleitos com dinheiro de empresário. Então, foi tudo construído para não funcionar. A política institucional só pode trocar de maquiagem, não pode tocar na estrutura social. O que pode tocar na estrutura social é consciência e comportamento. Se eu quiser para mim, é o que diz o Gandhi, se eu quiser para mim só o que é necessário, se eu não quiser nada que eu não precise, eu estou indo diretamente contra a estrutura do sistema, que te induz a consumir desbragadamente. Você vai dar uma volta, tem que ter um dinheiro no bolso para você tomar um suco ou gastar em algum lugar. Quando eu era moleque, saía com meu pai passeando depois de jantar sem dinheiro nenhum. Você estava na praça, olhava para as estrelas, ficava trocando ideia, depois voltava para casa. Nem passava pela cabeça comprar. Hoje você não sai de casa se você não for comprar alguma coisa. Ah, vamos dar uma saída não, sem dinheiro. Ué, tá sem perna? Sem dinheiro se sai, se curte, se ri, se convive. É um marco, né, velho? Ele também, a presidência, velho, é uma cadeira que é cercada com um campo de força, que você só passa para dentro se você se pasteurizar. Eu duvido que ele não tenha suas composições empresariais. Duvido. Mas o comportamento dele, as propostas dele, isso é um marco, velho. O discurso dele internacional, ele sensibiliza, ele toca os corações, velho, que é o que precisa. Ele mostra a realidade, eu acho ele importantíssimo. Aí eu vejo ninguém, não, porque ele também é isso, ele também é aquilo, mas se fuder, cara. Se não for, o cara não chega lá. Toca no estômago, né? Você vai lembrar que a gente alimenta, aquele voto É, pode ser. Mas o Bolsa Família não tem essa área eleitoral tão grande não, cara. É aquilo que eu falei, tem muito analfabeto, tem muito idoso e muita criança, gente que não vota. Sacou? É uma política que favorece. Vai. Mas daqui pra lá muita coisa muda, cara. A política essa que é apresentada pra gente é muito imediatista. Não pensa muito a longo prazo. Longo prazo é o mandato seguinte. Mas é um equívoco pensar que eles estão botando comida na sua boca. Mas recebendo eles comem, e criança que come pode desenvolver inteligência. Sem comer, não. Então é uma coisa que vai dar colaterais a longo prazo. Tem vários colaterais que eu venho observando. Olha o tráfico no Rio. O que aconteceu lá? Aconteceu que os empresários perceberam que é muito mais barato trabalhar com milícia do que com favelado. O favelado que está no tráfico, ele não sabe nem assinar o nome dele, largou a escola muito cedo. O empresário do tráfico. Os grandes empresários do tráfico. Que não pisam em morro. Que tem empresa de importação e exportação. Que fala russo, fala inglês, fala hebraico. Que faz encomenda de arma. Que não pisa no chão, passa de helicóptero. Que financia político também. Que aparece na coluna social. Esse é o empresário do tráfico. Então ele chegou à conclusão que era mais barato trabalhar com miliciano. E aí foi feita uma proposta para todas as facções criminosas das favelas. Agora quem vai mandar no tráfico é a milícia. As facções que quiserem traficar vão ter que pagar aluguel mensal e vão ter que seguir a estratégia que a milícia vai determinar. Onde vai ser hoje, como é que vai ser o movimento. O Comando Vermelho, que sempre foi menos despolitizado, não topou a parada. A gente paga propina, mas não obedece ordem de milícia. Milícia e polícia é a mesma coisa. Já o terceiro comando topou pagar aluguel. Aí começou a guerra ao tráfico.
A guerra ao tráfico foi só nos lugares onde tinha comando vermelho. As UPPs foram colocadas onde tinha comando vermelho. E aí a milícia tomou conta. O PP entrou, a milícia toma conta. Do gás, da água, da van, pedágio, até taxa de segurança de quem eles querem cobrar. E aí o terceiro comando entra. Meninos de fora, que não nasceram nem se criaram ali. Antes o traficante tinha respeito pela favela, porque ele nasceu e cresceu ali. Conhecia todo mundo. Agora não tem mais isso. Mas o que acontece de colateral? Antigamente, velho, eu implorava para as pessoas se procurarem. Os caras que fazem cultura em Acari, procurarem os caras que fazem cultura no Alemão. E a resposta não dá para ir lá, cara. Lá é vermelho, aqui é terceiro. Agora essa barreira acabou. Agora os caras estão se encontrando. Os mesmos que passaram por esses band-aid do governo, nas faculdades, que botou um punhado de pobre lá dentro, que na mentalidade dos de cima, o pobre, quando faz a universidade, ele abandona a favela e vai embora. Eles não sabem o que estão falando. Eles não conhecem o afeto que rola onde tem dificuldade. As pessoas são solidárias pra caralho. O cara que fizer isso vai se sentir um traidor. Pode até fazer um ou outro e tal, mas ele se sente mal. E as pessoas vão ver ele como um traidor. Não é à toa que a Afro-Reg tá tomando tiro lá no Alemão. Teve que sair, teve que fechar, você tá sabendo. Os caras se deslumbraram, mano. Se deslumbraram, mano. Viram um monte de celebridade por perto, começaram a ser celebridade também. Começaram a compor, elogiar a polícia. Fudeu. Se não saem de lá, eles já estavam morrendo aí, cara. Por quê? Porque foram traidores. Então, dentro das favelas, tem focos de informação com gente formada. Há uns 4 meses teve o primeiro encontro de comunicadores periféricos, na Rocinha. Tinha gente de tudo quanto é favela do Rio. Jornalistas, sociólogos, antropólogos, um monte de istaiólogo, tudo nascido e criado em favela. Tem a TV Tagarela, que é da Rocinha, tem a Mate Coangu, que é de Campo Grande ou Bangu, tem uma Raiz em Movimento dentro do Alemão, no miolo do Alemão, tem o Comitê Cultural Revolucionário de Lei de Acari, em Acari. Na Maré tem até jornal, o Cidadão, tem o Observatório das Favelas, que também é meio deslumbradinho, mas muito menos que a Afro-Reg. Agora o pessoal do Cidadão é raiz mesmo. O que eu estou vendo que antigamente não existia. Você andava pelas periferias, nesse sentido era um deserto. Agora eu olho em volta, todo lugar que eu chego, eu fui em Foz do Iguaçu, cara. Fiz uma palestra TED e fui chamado para fazer uma palestra no bairro mais pobre, a Cidade Nova. Que foi um bairro feito pela prefeitura para abrigar os removidos das favelas da beira do Iguaçu. Os empresários perceberam que a beira do Iguaçu era linda. Só que como estava fora da cidade, quando a cidade era menor, ela foi crescendo, chegou lá, ali ficaram os favelados que vinham trabalhar na cidade. Então cresceram 5 favelas ali. Aí os caras resolveram expulsar os pobres que ali dava rock. E hoje mesmo tem lá praças, tem resorts, condomínios. Mandaram os pobres embora para instalar os ricos, sacou? E aí pegaram as 5 favelas e botaram nesse bairro, Cidade Nova, que era um bairro plano. E não levaram em conta que ali tinha facções inimigas. Então quando chegaram na Cidade Nova começou uma guerra. O cara que me chamou chama Manuzeu. Se procurar ele no computador você encontra. Ele é músico, é poeta. Ele falou que nos primeiros 3 anos, cara, todo dia amanhecia defunto. Todo santo dia, cara. Às vezes 2, 3, 10, 15. Era uma guerra. E isso uniu as pessoas de uma maneira impressionante. Uniu pra caramba. Quando os bandidos começaram a escassear, eles começaram a procurar. A associação começou a procurar as famílias dos bandidos para parar com isso. Porque a polícia não ia lá. Eles foram abandonados lá para se matar mesmo. E lá hoje tem uma organização incrível, velho. Eles tomaram uma casa que tinha da prefeitura, que era a administração, quando eles construíram o bairro, eles fizeram uma casa para fazer a administração da prefeitura. Eles expulsaram os funcionários, pintaram a casa de vermelho e fizeram uma biblioteca. E sabe aquela letra da CNN, que é com 3 barrinhas assim, CNN, eles fizeram CNI, Cidade Nova Informa. E ali eles têm uma publicação mensal, que eles saem distribuindo de lugar em lugar. Eu fui fazer uma palestra até eles souberam, já me chamaram para fazer uma palestra lá. No dia seguinte eu fui. Aí que eu pude perceber como é que o linguajar muda, velho. Porque eu não planejo palestra. O pessoal do TED corta um dobrado comigo, porque o TED é muito organizado, é de fora, né? Nasceu nos Estados Unidos. Então eles têm um monte de regra para seguir. Os palestrantes têm que mandar um resumo da palestra. E o cara fala, manda um resumo da palestra. Eu falo, não mando. Não, por quê, mano? Porque eu não sei, cara. Eu não sei o que eu vou falar. Eu só vou saber quando chegar aí. Eu falei, meu irmão, eu vou fazer um resumo pra você, depois eu vou chegar aí e vou falar outra coisa, você vai achar que eu tô de sacanagem. Então eu não vou mandar. Não, então faz um resuminho aí, filma aí um resumo rápido e tal, falando com o microfone. Eu não vou fazer, cara.
Não, mas é que o pessoal do TED exige e tal. Quer tirar meu nome, velho? Quer tirar? Arrisca meu nome aí. Não, tudo bem, tudo bem. Então os 3 TEDs que eu fiz, eu passei pela mesma coisa. Os caras insistindo pra eu fazer, eu dizia, não vou fazer, não vou fazer. Eu só vou saber o que eu vou falar na hora que eu pegar no microfone, cara. Vou saber mais ou menos. Você entra num ambiente, todo mundo com roupa caríssima. Se você não cuidar do que fala, velho, você não vai ser absorvido, as pessoas vão te repelir. Então eu vou chegar ali e falar assim, a causa da miséria é o privilégio. Vou ouvir um vai pra Cuba na mesma hora.